Oi, pessoal. Eu sou Júlia do Rico, do canal Literatura Indígena Brasileira, e hoje estamos fazendo a nossa live com o escritor Tiago Inhandevá aqui no Face, né, por motivos que a gente já vai explicar. Porque o trabalho do Tiago, ele é relacionado a uma ação social, né, e como aqui ainda a gente tem mais alcance, a gente optou por fazer essa live aqui hoje. Tiago Inhandevá é escritor guarani, né, autor do livro Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos, e ele também vai se apresentar mais, né, vai se apresentar melhor já também. Tiago é formado em pedagogia pela USP, mas também formado. Peraí, rapidinho. Tiago é formado em pedagogia intercultural pela USP, né? E na pedagogia convencional também pela por Bauru, São Paulo, onde ele também tem uma especialização em antropologia. E atualmente faz mestrado em antropologia social pela USP e também é professor da educação escolar indígena, onde atua atualmente como coordenador pedagógico. Tiago, muito obrigada. Esqueci, né? Também acabou de receber um prêmio do Instituto UCA com a livraria Maracá, que ele ficou em segundo lugar no concurso Nhengatu Fala Bonita. Tiago, muito obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui conversar um pouco conosco. Muito obrigada pelo seu tempo também, pela sua atuação na literatura, e é um prazer poder te receber aqui no canal. Tiago, você está me ouvindo? Boa tarde a todos que estão assistindo. Boa tarde, Julie, pelo convite. Para mim, está sendo um momento muito especial na minha vida, né? Poder estar realizando, né, um sonho que era publicar um livro. E um livro que contasse um pouco das histórias de uma fase da adolescência guarani-andeva, nas aldeias onde eu morei, falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre minha família. Então, eu acho que está sendo um momento muito interessante na construção desse trabalho e agora com a publicação do livro. O livro ele surge, né, desse interesse que eu sempre tive pelas histórias. Minha avó contava desde criança as histórias antes de dormir. Então, vim de uma família muito simples e que sempre tive essa oportunidade de ter pessoas contando histórias, né, a todo momento, desde uma roda de conversa, contando sobre as histórias do dia a dia, contando histórias mal assombradas, histórias tradicionais da cultura. Então, isso tudo foi desenvolvendo em mim esse interesse, né? Esse interesse por escrever, né? E da forma que eu vivia durante minha infância e adolescência, eu acho que influenciou muito para a realização desse trabalho. Então, essa vontade e minha formação também, enquanto professor indígena, fez com que isso viesse se tornar uma realidade. Então, observando sempre a biblioteca, as literaturas que chegam nas escolas indígenas, isso me fez cada vez mais trabalhar para que chegasse a esse resultado, né? O resultado de tornar, né, as histórias no qual eu vivi num projeto de literatura, né? Uma literatura que tivesse essa acessibilidade para a comunidade onde eu moro, que é a aldeia Nimandaju, e para os alunos, para a escola. Então, dar essa oportunidade deles lerem um autor indígena que seja da sua comunidade, né? Então, como essa não é novo, né, o que eu vou falar,
já é algo muito falado pelos próprios professores indígenas, da necessidade de ter autores indígenas na biblioteca das escolas, né? Então, tudo isso foi despertando em mim essa vontade de escrever alguma coisa que pudesse estar na biblioteca da escola e fosse acessível para a comunidade. Então, é um trabalho de autoria independente, né? Não tive patrocínios e nem editora, né? Então, eu resolvi, né, colocar isso por conta própria mesmo e uma forma de retribuir tudo que as minhas comunidades, a minha comunidade atual, sempre me deu em questão de formação, enquanto formação acadêmica, enquanto formação, enquanto sujeito indígena, sujeito Guarani-Andeva. Então, isso trouxe, né, então, agora esse trabalho, né, que foi publicado, que é o livro intitulado Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos. Então, as aventuras de adolescente, de jovem, sempre trouxe, né, as aventuras e as aventuras que instigavam, né, nossas vontades de sair pela noite, sair pelas matas. Então, tudo isso eu acho que são histórias que às vezes parece que são rotineiras e não causaria assim, nenhuma vontade talvez, de leitura, mas assim, eu acredito que traz uma certa importância, né, de um registro de uma fase que talvez já não se pratica mais, como eu estou dizendo, né, na abertura do livro, é algo que hoje já está bem distante, essas atividades de caça, ficando só mesmo a pesca, né? Então, vários fatores influenciaram para que isso não fosse tão algo do dia a dia mais, né? Então, outras coisas influenciaram para que isso não acontecesse mais, né? Então, isso ficou durante, né, aquela minha fase com os meus amigos, e hoje tem isso registrado, né? Eu acho que a importância do registro, né? Para que outros jovens que estão vindo, né? Que não vão mais vivenciar isso, eles vão ter o. Então, eu acho que isso é bacana, né? É bacana para que eles saibam, né? Como que era esse determinado momento, né? Essa fase desses meninos, da minha geração. Eu acho que então isso trouxe nessa oportunidade agora de registrar algo, através desse livro, publicar. Eu acho que está sendo muito. Eu acho que não imaginava da repercussão de tudo isso que está acontecendo, né? Sim, muito legal o teu relato, Thiago. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Eu fiz várias anotações assim que o teu livro, sabe, me trouxe, né? O que é muito legal. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho, né? É também um tema do livro, mas da situação em que vivem os Guarani e Andeva. E aí seria importante também, né? Eu tô até com uma blusa aqui que fala que existem mais de 274 línguas indígenas no Brasil, né? Com muitos troncos linguísticos, né? O Guarani vem do tronco Tupi, e aí você me corrija se eu estiver errada, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, sabe, do povo Guarani, em especial dos Yandeva, né? Que é a Uhum. sua filiação, para a gente conhecer um pouquinho, né, para a sociedade conhecer e identificar, sabe, para não achar que, né, os povos indígenas são todos iguais, ou ainda que os Guarani, né, os Guarani são todos iguais. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, a, os Guarani-Andeva, como, né, na área da antropologia, das pesquisas, né, que registraram esse grupo, principalmente dois antropólogos mais renomados que tiveram
assim, um contato muito grande e puderam registrar, né, a literatura, através da literatura antropológica, esse grupo, né? Então, nós somos originais do Mato Grosso do Sul, da região de Iguatemi, e nós começamos uma migração, meus antepassados, em meados do século XIX. Então, eles começam essa migração, esse movimento em busca da terra sem mal, né? O Maranhão. Então, eles saem da região de Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, em meados do século XIX, e aqui na reserva de Araribá, eles chegam em 1900, no final de 1800. E aí, nessa região, eles se estabelecem, né? E outras regiões também do estado de São Paulo, como a região de Itaporanga, Barão de Antonina, outros continuam para o litoral paulista, outros ao norte do Paraná, no qual na onde eu nasci, né, numa aldeia no norte do Paraná que chama Aldeia Indígena Laranjinha. Então, mas antes disso, meus bisavós, eles já eram aqui da terra indígena de Araribá, e durante um certo tempo eles vão, né, para o norte do Paraná. E da onde que eles passam um período, e aí surge minha mãe, e aí depois eu venho a nascer lá, né, nessa aldeia, e depois retorno, né? Retorno para Animandaju. Só não retornei ainda para o local de origem, né? O ponto de partida. Mas os Nhandeva, eles estão distribuídos, né, no sul do Mato Grosso, eles estão aqui no centro-oeste paulista, na onde tem duas aldeias, né, Guarani e Nhandeva, também no sudoeste do estado de São Paulo, que são 3 aldeias na região de Barão de Antonina e Itaporanga, a aldeia Caruguá, a aldeia Piauí e a aldeia Tecoaporã. Então, as 3 aldeias dessa região que eu falei, do sudoeste de São Paulo, eles eram aqui da terra indígena de Araribá. E por razões, várias razões, né, a retomada desse território, no qual também nós passamos um período na região de Barão de Antonina, eles voltam, né, para essa retomada, né? Então esses grupos, né, que saem, formam novamente as aldeias, os Tecoá, né, nessa região. E os Nhandeva também estão, como eu disse, no norte do Paraná, na aldeia Pinhalzinho, na aldeia Laranjinha e na aldeia Posto Velho, né? Então, é na onde os Nhandevas estão distribuídos, e também no litoral paulista, né? Tem um território lá, chama Terra Indígena Piaçaguera, também acredito que tem mais de 8 aldeias Nhandeva, tem também no mesmo município, né, que é Peruíbe, tem a aldeia Bananal, e no município de Ubatuba, nós temos a aldeia Renascer. Então, os Nhandeva, eles estão espalhados, né, aqui no estado de São Paulo, nessas regiões, e ao norte do Paraná, onde eu tenho mais contato, né. Com os Guarani Nhandeva do Mato Grosso, há muito tempo a gente não teve mais contato, né, desde do momento do movimento, né, do movimento em busca da terra sem mal, nós não perdemos, né, esse contato, e então não retornamos mais, né, para esse lugar, e fixamos então nesses 2 estados, né, esses grupos que saem em início do século XIX, meados eu digo que é o grupo no qual eu pertenço, né, que na literatura antropológica, como eu disse, do Nimandaju, do Kurt Nimandaju, do Schaden, então eles trazem, né, essas informações, né, e os nossos antepassados também contavam, né,
dessa migração, né, desse movimento em busca da terra sem mato. Tiago, vou falar aqui para o pessoal porque que a gente veio para o Face, então, né? Porque aqui a gente tem um alcance maior e também para estimular, talvez, a partir do interesse do pessoal, a compra do livro, né? Que tem esse intuito social que você está promovendo, de uma causa por outra causa, onde você está vendendo seu livro, né? Que você acabou de falar, que foi uma produção independente, para arrecadar dinheiro e enfrentar, né, ajudar no enfrentamento da Covid-19 durante a pandemia. Então, você pode falar para o pessoal onde eles podem encontrar o livro, esse daqui, tá, gente? A gente já postou nas redes, né, também. Postou nas redes o exemplar. E você pode falar, assim, então, um pouco desse projeto, né, que você está fazendo na sua comunidade e onde que as pessoas podem encontrar para comprar? Bom, o momento que nós estamos vivendo, que é um momento fora do habitual, né? É um momento dramático para toda a população mundial, que essa pandemia nos pegou, né? De certa forma de surpresa e isso trouxe, né, muitos impactos para a sociedade como um todo e para as sociedades indígenas, né? E então, como isso, né, veio tão inesperado, as instituições que trabalham com as comunidades indígenas estavam despreparadas, né, para esse momento. Então, tudo foi, não só as que trabalham com os indígenas, mas as instituições como um todo. Esse déficit, né, essa dificuldade de como lidar com essa situação, né? Quando não tem um remédio, não tem ainda uma vacina para curar as pessoas, a não ser, né, um tratamento convencional de uma gripe. Então, toda essa necessidade que surgiu e de como que se prevenir, combater essa pandemia, nos trouxe muitas necessidades, né? E uma delas foi ter esses materiais de higiene o suficiente, né? Higiene até talvez soe um pouco estranho, né? Porque parece que todo mundo é sujo, mas, né, tem outros sentidos, né? Mas é no sentido mesmo de fazer higienização das mãos, do ambiente, né? Para que esse vírus não chegue às casas, não chegue às pessoas, né? Então nós estamos seguindo toda a recomendação, né, das instituições de saúde, e o que eles recomendam é isso: fazer higienização das mãos, fazer higienização do ambiente, das roupas, quando, né, tem um contato com aglomeração. E então tudo isso, muitas famílias não têm condições de manter uma rotina, né, com esses materiais. Então, às vezes, vai faltar. E então, uma forma de, nesse intervalo, né, que falte, esse projeto que eu estou desenvolvendo vai suprir nesse momento, né? Então, não é algo também que vá chegar até quando tiver a vacina, né? Então, não é um recurso tão grande, né? Mas assim já dá para ajudar de alguma forma, né? Para que essas pessoas, para que os moradores da comunidade eles se cuidem, que eles se previnam, né? Utilizando máscara, passando álcool em gel, fazendo a higienização, né, do ambiente com água sanitária, sabão. Então, esses produtos, né, que talvez não tenha a todo momento, não tem como manter isso. Então, esse projeto vem para ajudar, né? Para ajudar com as vendas dos livros, para que tenha um recurso, né? Um recurso adicional, talvez, para somar junto com as ajudas que estão vindo, ou com,
né, com os próprios recursos das pessoas. Então, é um projeto que vem mais para somar mesmo, né, não é para resolver tudo, mas é para, de alguma forma, ajudar um pouquinho, né? Então, é isso que o livro está trazendo. E, e ele também já estava destinado, né, esse livro para o recurso que entrasse para fazer outros projetos, né, dentro da comunidade, na área da educação, na área da cultura. Isso depois seria uma decisão, né, em conjunta das lideranças, do cacique, para que resolvesse a melhor forma de utilizar o dinheiro que entrasse com as vendas dos livros. Então, não foi, como eu disse, né, um trabalho independente, que foi publicado 300 cópias, né, 300 exemplares, e uma parte foi para a biblioteca da escola e outra parte foi para cada morador, para cada família da comunidade, né? E não só para minha escola também eu cedi alguns exemplares para as escolas vizinhas, né? E então foi uma forma de retribuir, e pelo menos aqui na minha área de atuação, minha área que eu tenho relações aqui, tivesse uma cópia desse livro, né? E agora a segunda parte, né? Primeiro foi a doação, foi destinar esses livros para as pessoas, e depois agora essa venda que está acontecendo. Mas, infelizmente, né? Digo infelizmente, mas felizmente já se esgotaram, né? Todos os livros que estavam disponíveis, né, nessa plataforma de venda na internet, né? Que é o Mercado Livre, que foi uma forma que a minha consultoria, que é a minha ilustradora do livro, a Carolina Mancini, é uma pessoa também que eu quero agradecer muito, né, pelo apoio desde o início, e que ela fala sempre das pedras no caminho, né, então todas as pedras que tinha, nós encontramos muitas pedras, então foi uma forma de colocar nessa plataforma, tentamos outras plataformas, mas não deu certo, então por essa deu, né, que foi, né, ter né, um ambiente para venda, né, como eu disse, não estou por nenhuma editora, então facilitou de alguma forma até para me organizar melhor e não ter que ficar fazendo, né, as etiquetas de endereço. Então ajudou bastante, porque, né, eles já dão todo o suporte para a gente poder encaminhar os livros, né? Então tem sido bacana a receptividade das pessoas no Facebook, nas redes sociais, o poder da mídia, né, da mídia séria, da mídia, a gente critica a mídia, mas quando a gente não concorda, mas nesse sentido, os jornais locais, tanto impresso como na internet, na TV, então eles ajudaram bastante, né? E o poder, a força das redes sociais, né? Eu acho que é algo que a gente tem hoje, essa ferramenta em mãos, que tem nos ajudado a divulgar nosso trabalho, divulgar nossos textos, divulgar os eventos, acontecimentos, e é a força das redes sociais e os amigos, né, que nós temos nas redes sociais, que compartilham, que curtem, que nos ajudaram a que esse livro, né, chegasse a esse resultado, essa repercussão toda, e as vendas fossem feitas, né? Então, hoje já estou trabalhando para a segunda edição, né? Está em falta, até comigo aqui eu tenho alguns exemplares, mas já estão destinados todos para alguém, para alguma instituição. E agora estou aguardando para fazer a entrega da segunda etapa, né, dos kits, que será agora no mês de setembro, e para a comunidade, e também uma parte em dinheiro, né, um recurso que eu vou destinar em mãos, né, para a liderança da aldeia, para o cacique, para eles investirem na nossa comunidade, investir na barreira sanitária, que nós temos uma barreira sanitária também, tem alguém lá, um pai de família, que está cuidando, né, da segurança, está monitorando o acesso, tanto saídas dos indígenas, quanto
entradas de pessoas não indígenas. Então, esse recurso que está entrando vai ajudar, né, nesse momento de alguma forma. Não é muito, mas já ameniza um pouco a situação que nós estamos vivendo tão dramática, né, que é essa pandemia. Obrigada, Tiago. Muito bom saber que essa primeira leva também, né, já foi e que está vindo uma outra aí, né, e já convidando o pessoal para fazer essa adesão desse teu livro, quando estiver disponível. E aí, Tiago, agora a gente entra na nossa segunda parte dessa live, que é saber um pouquinho da tua relação com a literatura indígena e também saber, né, da relação da tua comunidade com a literatura indígena. Então, se tem alguém que ainda não pôde acompanhar as nossas conversas anteriores, eu vou fazer um panorama muito rápido, tá? Muito sintético da literatura indígena brasileira no país. A literatura indígena brasileira, ela surge desde a década de 1990 em duas vertentes, né? Na vertente coletiva, onde há uma produção, né, de livros didático-pedagógicos voltados para a formação, né, do professor e do estudante indígena, fica mais circunscrita, no caso, ao contexto de aldeia mesmo, né? Então, tem uma intenção também de fortalecer e revitalizar a língua, a cultura, né, os saberes tradicionais no formato do livro, sem circulação editorial. E aí entraria a segunda vertente, que é a vertente da literatura de autoria individual, indígena também, a partir da década de 90, onde os sujeitos jovens, intelectuais indígenas, veem ali uma porta, uma condição de possibilidade para dialogar com a sociedade nacional, né, sobre as culturas indígenas. Porque, embora esse material que surge na autoria coletiva seja muito bom, né, e atenda aos objetivos, sabe, com que se destinava, né, ela não tem uma circulação na sociedade. E aí esse conteúdo esse contexto de aldeia fica muito restrito à aldeia, sem diálogo com a sociedade, e acaba, né, criando uma lacuna, um hiato talvez, né, uma distância mesmo entre povos indígenas e sociedade dominante. E um lugar também, né, onde floresciam, no caso, floresciam não, se reforçavam estereótipos sobre os povos indígenas. Então, qualquer deslocamento da aldeia para o contexto urbano, né, era uma chuva de racismo, preconceito e ignorância, tal como a gente vê hoje ainda, né, Tiago? Isso, né, não foi superado na mentalidade da cultura nacional. E aí cito aqui alguns autores, né, para quem quer pesquisar, que são pioneiros, né, nessa literatura indígena, em caráter individual. Daniel Munduruku, Eliane Potiguara, Marcos Terena, Olívio Jecupé, que também é Guarani, né, e outros, né, que depois assim foram dando continuidade a essa luta de tentar, dentro da sociedade dominante, desmistificar essa imagem preconceituosa, né, dos sujeitos indígenas, dos sujeitos, povos, tradições, modos de vida. Isso que você falou também da imagem da sujeira, né, que é um estigma lançado sobre os indígenas. A gente vai falar de higienização, já tem que explicar, né, todo o contexto. Então, eu queria falar que a gente chega, então, em 2020, com um número considerável de escritores indígenas. São mais ou menos 57, né? E desses 57, todos, então, se propõem a mostrar um lado positivo das suas culturas tradicionais. Mostra também a contemporaneidade, né, dos quais os sujeitos indígenas estão inseridos. Então, eu acho que tua obra traz muito isso também, né, de valorizar os aspectos positivos das caçadas, das brincadeiras, do viver em aldeia, né, traz vocábulos da língua materna, né, de uma forma positiva, assim, que está ali também educando a sociedade dominante sobre a cultura Guarani Nhandevá. E aí, com essa intenção, então, né, de fazer uma luta antirracista mesmo, né, de fortalecer a literatura indígena dentro das aldeias,
também da sociedade dominante. Você fala para nós um pouco como que foi a sua relação com a literatura? Você já falou um pouquinho, né? Sobre sempre gostar de ler, escrever, ouvir as histórias também. Mas como tem também, como seu livro tem, né, trazido talvez uma outra faceta para a educação escolar indígena, que é por meio da literatura, né? Ou se já havia um trabalho de base antes, né, que reforçava a literatura indígena, se esses autores, né, que eu te falei, assim, são conhecidos dentro do contexto da educação escolar indígena. Essa é a minha pergunta. Bom, nada nasce sem ter uma influência, talvez, um exemplo, né? E como eu disse, além da tradição oral que vem, né, que me influenciou, que me direcionou para, né, para um pensamento é, de poder registrar essas histórias, como eu disse de início, minha avó contava muitas histórias, né? Histórias de macaco, história de onça, as histórias do Pedro Malas Artes, né? Então, assim, isso foi criando uma imaginação muito fértil, né, para que eu pudesse construir, então, as minhas histórias, né, as minhas memórias, né, virassem, né, esse registro através da escrita. E na literatura, as minhas influências também são esses, né, os pioneiros, né, uh, Olívio de Cupé, Daniel Munduruku. Então, assim, os que mais chegavam para a gente aqui nas escolas, chegavam nas comunidades, né? Quando Daniel Munduruku, ele visitou o curso que eu fiz na USP em 2005 a 2008, para contar um pouco, né, do seu trabalho. Então, a partir dali, né, ouvindo o Daniel e depois através dos seus livros, eu acho que isso despertou, né, um interesse por escrever também, ver que o indígena, ele também tem capacidade de colocar em prática, colocar suas histórias, seus pensamentos, suas formas de ver o mundo, suas cosmovisões, suas tradições, registrar numa literatura, né? Registrar através, né, de uma escrita. Nós que somos taxados, né, durante um certo tempo de povos ágrafos, né, que povos que não tinham escrita, mas isso do ponto de vista, né, do colonizador, do ponto de vista europeu, né? Então esses autores indígenas, né, os principais expoentes, né, os pioneiros, eles trouxeram, né, nos mostraram que nós éramos capazes também de seguir por esse caminho da literatura indígena. Então, os mais assim que me despertaram essa vontade foram esses dois, né? Depois com o decorrer do tempo, foram surgindo, eu fui tendo contato, né, com outros que foram surgindo também, né, aí já nos anos 2000, mas assim, de início que a literatura que eu tive contato são as literatura de cunho de legislação, acadêmicas, né? Então, assim, da literatura mesmo, né, nesse sentido de contar histórias, né, tradicionais, foram com esses dois autores. E agora, recentemente, né, que eu fui conhecendo outros autores, e principalmente as autoras indígenas, né, como você, a Aurita Tabajara, Eliana Potiguara, Rita Eliana Potiguara, a Márcia Cambeba. Então, assim, são as autoras indígenas, eu não tinha conhecimento, né, das autoras indígenas, mas os homens mesmo, né, mas não é por escolha, né, de falar, não, eu prefiro os homens e as mulheres, é por não conhecer mesmo, né. Na minha escola, infelizmente, e acredito que em muitas escolas indígenas não tem as autoras indígenas ainda, né, não tem vocês, e nem além do Olívio de Cupé e do Daniel,
dificilmente você encontra os outros autores homens indígenas. Então, assim, há um déficit muito grande, né? Mas, assim, a minha base, minha formação vem daí, da oralidade, da tradição oral, da minha avó, né, enquanto é, as histórias tradicionais, e depois, na literatura indígena, né, começam com esses dois autores, né, esses dois personagens, que são personagens, né, eles trazem aí uma marca, né, uma simbologia muito grande, né, quando eles trazem seus nomes, nome indígena, o nome da sua etnia. Então isso me fez despertar também. Olha, como que eu vou me apresentar, né? Eu acho que trazendo o nome da etnia, eu achei muito isso significativo, né? Uma forma de fazer com que sua etnia se torne reconhecida, né? Que as pessoas conheçam, né? Passam a conhecer através desse pseudonome, né? Então, trazendo a sua etnia. Então, então foram minhas bases, né? Eu acredito que me alimentei dessas fontes para que pudesse chegar, né, nesse trabalho também. E como você disse, um outro objetivo é de mostrar a realidade contada por nós, né, de uma comunidade indígena, né? Então, que há muito tempo as histórias, né, elas foram de certa forma usurpadas, né, trazendo contextos generalizados de indígenas, né, de uma figura de um indígena valendo para todos, e como, né, você colocou, nós somos, né, uma diversidade de povos indígenas no Brasil, né, e com muitas línguas, muitas culturas, muitas formas de ver o mundo. Então, muito tempo isso marcou, né, todo o material produzido relacionado aos indígenas, né, tanto nos materiais didáticos que chegavam e chegam ainda, né, nas escolas, os paradidáticos, na ficção. Então ainda muito absurdo isso, né, as novelas retratando, né, os indígenas de uma forma que eu acho que é surreal, né? Então, assim, então tudo isso, né, que criou um estereótipo, né, desse indígena que não é a realidade, né? Então, e a literatura indígena, ela vem a, a ajudar, né, a mudar esse pensamento, né, de formar pessoas, professores, né, que possam estar repassando uma história real, uma história, né, que diz a um contexto, né. Tem uma coisa, o de Cupé conta que ele teve contato com um livro no Rio de Janeiro que falava sobre os Guarani Imbriá, mas sobre a dança, mas no contexto eles traziam os parentes Chavante, né? Então, assim, eu acho que, né, isso não pode mais acontecer. Eu acho que nós estamos aí trazendo esse formato de literatura justamente para que esses estigmas, estereótipos, preconceito não passa, né, a ser eliminados, né, para que não existam mais e se crie uma consciência do indígena atual, né, de como nós somos, né, de fato hoje em nossas comunidades, né, porque muitas das vezes acontece, as pessoas desconhecem realmente, as crianças, os alunos, que as escolas que vêm visitar, as aldeias, vêm visitar a minha comunidade, eles, eles assim, trazem uma bagagem de perguntas totalmente fora do contexto, né? Perguntando, né, sobre nossas casas, se a gente mora em oca, é uma coisa muito, parece que, né, é difícil. E o indígena, se ele anda nu, então todas essas perguntas, né, que ainda persistem, né, e aí o nosso trabalho, nossa função é mudar esse pensamento, né, é mostrar que não, nós somos indígenas, apesar de a gente morar numa casa hoje de alvenaria, de vestir roupas como eles, né, da cidade. Então isso, né, ainda existe.
né? Então, a nossa função e formação é trabalhar em cima disso para que se crie uma nova consciência, um novo pensamento, uma nova visão sobre o indígena. Então, a literatura indígena está aí para isso, né? Super. Tiago, muito bom tu falar esse ponto. Eu até fiz a Vatuzzi, né, que está nos acompanhando aqui, perguntou se a falta dessa literatura indígena nas escolas é por falta de investimento ou por desconhecimento. A partir do que eu conheço, assim, de fato, reunir todos esses autores é algo novo que a comunidade indígena está fazendo também, né? Antes, às vezes, o aluno, o professor, ele sabia porque, às vezes, ele acabava encontrando no meio do caminho. E o que está acontecendo agora no movimento indígena dos jovens é poder juntar esse material, essas referências, né, para que, inclusive, os parentes possam conhecer. Né? Porque, às vezes, os parentes são do norte ou são do centro-oeste, são do norte, no caso, mas estão muito concentrados, né, em grandes capitais, né? Ou às vezes acaba ficando assim circunscrito à sua própria região. E a tentativa é de mostrar para o Brasil inteiro que a gente tem uma diversidade de autores em várias regiões, tipo Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sul, né, do Brasil, que eles podem, que eles estão com livros que podem ser adquiridos, né, inclusive pela educação escolar indígena, e que todos eles trazem uma imagem muito positiva. Mas eu queria saber como que é no seu contexto isso. Olha, na pergunta aí da Vatuzzi, né, eu acho que ainda falta os indígenas tomar mais iniciativa, talvez, né, para que... Mas isso também demanda investimento, né? Eu acho que tem muitas ideias boas, tem muito material rico, né, para que possa se tornar um livro, se tornar aí uma história que vá para uma televisão, que vá para o teatro, para a música. Tem muito material, né? Tem muito conteúdo, tem muita gente boa ilustrando, desenhando, fazendo grafismo, cantando. Então, tem uma diversidade, uma gama muito grande, né? Que precisa, às vezes, assim, tomar coragem, né, da nossa parte também e colocar isso, buscar, né, eu acho que a gente saiu um pouquinho da nossa zona de conforto, mas assim, é muito difícil isso também, né, eu tô falando isso, mas eu comecei de algum lugar, né, tinha as ideias, tinha vontade, comecei a registrar isso, e no meio do caminho você, né, vai conversando, vai buscando informações, como que funciona isso, né? E então, na minha forma, no meu projeto, né, como eu disse, assim, foi com parcerias mesmo, né, encontrando pessoas dessa área né, do editorial, né, da ilustração. Então, eu me deparei com essas pessoas. Eu acabei dando sorte, né? Mas assim, ainda falta um investimento, né, em cima disso. Falta dar visibilidade para essa área, né? Que ou às vezes assim nós somos boicotados. Essa é uma grande verdade, né? Eu acho que existe aí uma certa política, né, que talvez faça com que a gente não consiga publicar ou colocar nossos livros nas redes de ensino, né, nas secretarias estaduais de ensino. Então, há ainda um impedimento aí que, né, não é só da nossa parte, né, assim, no sentido de que a gente precisa tomar coragem, tomar iniciativa e tentar buscar se é o nosso sonho, se é a nossa vontade, colocar isso, né, para ser publicado nossas obras, nossos livros, né? Então, no nosso estado aqui de São Paulo ainda tem um déficit muito grande, né? Como eu te disse, o livro de Cupé é o que mais tem chegado nas nossas escolas de autores indígenas, o Daniel Munduruku também,
já tem essa tradição, né, já conquistou esse espaço, então são os dois que chegam mais. E é um material didático, né? A gente tem uma grande reivindicação, um grande debate a respeito dos materiais didáticos específicos, né, para as escolas indígenas, né? Tanto os livros mesmo didáticos vão, né, compor as segmentações de séries, né, as seriações, e quanto os livros de literatura. Então há um déficit muito grande, né, em todos os segmentos, né, tanto os didáticos como os de literatura. Ô, Tiago, agora falando especificamente um pouquinho do teu livro, né, eu queria expressar o quanto eu gostei dele. Eu sou meio suspeita, porque eu adoro Ué. escrita de memória, e as memórias para mim são assim um material muito rico, né? Eu gosto muito dessa escrita e essa escrita é um entrelugar, né? Sabe, um lugar em que mostra a vida tradicional do povo Guarani Inhandevá e o confronto, sabe, com as fazendas, né? E tem uma parte, acho que tem uma cena que tu coloca aqui que eu achei muito bonita, mas também muito doída, né? Que é a de ter que entrar nesses territórios que antes eram tradicionais, indígenas, e que hoje são fazendas, né? E que muitos jovens, né, antes se arriscavam a entrar nessas fazendas porque tem capatazes lá e são vigiados e são chamados de propriedades privadas, em que os jovens não podem adentrar, né? E para caçar o tatu não sabe que ali é uma fazenda, né? Eu achei isso assim genial, sabe? Tipo, o tatu não tá ali na cabeça dele que ali é o território que ele pode, né? Que ele vai andar e que ali é o território tradicional e ali do outro lado é a fazenda. E que mesmo assim, né? Os jovens às vezes ousavam entrar nesses outros territórios, assim, vigiados. Esse foi um aspecto que me chamou muita atenção, né, de algumas que é um aspecto que eu não concordo, assim, né, de que essas fazendas acabam proibindo a entrada, né, dos indígenas, né, sob coerção, ameaças, né, e às vezes com crimes, inclusive, né, para tentar coar e, inclusive, expulsar os indígenas daqueles territórios que estão beirando as fazendas. Esse é um grande problema, né, agrário no Brasil, quando a gente sabe que a maioria dessas fazendas hoje antes eram territórios tradicionais. Esse aspecto eu achei assim muito importante. Outro aspecto assim que eu gostei muito da tua obra foi o fato de que, embora esses aspectos políticos, né, surjam, né, à tona, a maior parte do tom da obra é carregado de uma representação positiva da vida indígena, né? Então, assim, são momentos de ti enquanto... Eu estou supondo que é tu, né? Mas eu vou falar do narrador personagem aqui, tá? Que esse narrador personagem, garoto, vai caçar, vai pescar, né? Vai nas aventuras com os colegas. E tudo isso com uma impressão muito positiva de ser indígena, né? Sabe, tem cenas aqui que são muito marcantes, como subir na árvore e ficar com medo, né? E dizer que não está com medo, e ter medo de assombração no caminho de volta para casa, porque a eguinha não dava carona, não dava garupa. Outros momentos em que se apresenta vários tipos de tatus, né? Porque para mim tatu era tatu, né? Eu cresci, eu também vivi no interior quando era criança, vivi no distrito de Abunã, que é uma cidadezinha muito pequena, ribeirinha, né? E a gente via os tatus de vez em quando, mas para mim tatu era tatu. E aqui você falou de pelo menos 3 tipos de tatu, um monte de tipos de peixe, assim, que você acaba então apresentando uma fauna, uma flora que quem vive na cidade perde esse contato. Ele é o tatu, né? Ou se não é estudante de biologia, que vai ter mais contato, né, com a floresta, né? Tudo muito igual, sabe? E eu, né, então, dentro da tua obra, eu tive essas imagens muito positivas, sabe? Do que é ser indígena, mesmo que esses aspectos políticos, né, apareçam
apareçam em algum momento. E a terceira característica que eu encontrei na tua obra, que eu gostei demais, foi o fato de tu trazer vocábulos em língua materna, né? Então, tem um glossário lá no final que explica, que mostra quais são esses, né, esses vocábulos, mas tem toda uma lógica aqui, sabe? Uma coesão interna que tu não precisa ir lá no glossário, você vai se acostumando a essas palavras, né? E é muito interessante o quão esses vocábulos em Guarani indicam, né, a possibilidade da coexistência de outras línguas no nosso território. Embora a língua portuguesa seja a língua oficial e não reconheça, né, as outras línguas indígenas no território brasileiro, né, a gente sente, por meio da literatura, né, que essa riqueza linguística ela é suplantada. Ela sobrevive, ela resiste, mas ela é suplantada. E que se a gente tivesse acesso a ela, seria incrível. Né? Eu sei que tem, pelo Brasil, vários cursos de Nhangatu, cursos de Guarani, né, que na contramão dessa língua oficial acabam se apresentando também, assim como alternativa para nós. Então, assim, esses foram... tem outras cenas, assim, que eu gostei bastante. E tu já falou também, né, da questão da caça. Hoje, a caça, ela foi sendo deixada de lado, porque o gosto pela carne dos animais de caça, né, também foram sendo abandonados pela comunidade. A atividade de estar no celular em vez de caçar também foi, né, celular, tecnologias também foi uma, né, que foi gradativamente também substituindo essas atividades. E aí eu queria lembrar também, né, que embora os povos indígenas sejam sempre muito atacados quando eles mostram a sua atividade de caça, quero lembrar que no mundo todo os povos indígenas foram e são os únicos que caçam de forma sustentável, ou seja, caçam para subsistência, caçam para comer o animal, né, e não só simplesmente para matar. Que é uma coisa que você traz na obra também, né? A gente respeita a floresta, a gente respeita a natureza. Então, nenhuma morte tipo, é gratuita, assim. E só para lembrar, por fim, né, que as estradas que cortam as grandes fazendas, os grandes latifúndios, né, ou então, pelo menos, as fazendas, os territórios de agronegócio no Brasil, são as que mais matam os animais, né? Então, basta viajar de carro, né, pelo interior do Mato Grosso do Sul, você vê um monte de bichinhos, sabe? Um monte de tamanduá, tatuzinho, bichinhos menores, mortos em beira de estrada. Né? Então, a estrada acaba matando, nessas rodovias acabam matando em números, assim, absurdos, sabe? Os animais. Então, foram essas as impressões que eu tive. Eu queria que você comentasse com a gente, né? Se tem mais alguma curiosidade aqui que você queria destacar, se vem mais produção, se você pretende escrever um segundo livro. Bom, realmente o livro, as histórias, está para além de falar de caça de tatu e bichos, né? Eu aproveitei esse momento, essa arma, como o Olívio de Cupé coloca muito bem, né? Que é a escrita que nós temos hoje, que as crianças indígenas, né, estão aprendendo a escrever e a ler também em outras línguas, e a língua portuguesa é a língua predominante em todo o território nacional. Nós temos uma diversidade de línguas indígenas, né, que assim não tem tanto espaço, não tem como estar divulgando. Então tem algumas iniciativas, né, inclusive nós temos um website com uma parceria com a Unicamp e a ONG Camuri, que tem nos ajudado, e a FUNAI também, né, que tem dado aqui eu falo especialmente das aldeias Nhandeva do estado de São Paulo,
que vem realizando, algumas aldeias Nyandeva, né, não todas também, que vem realizando esse trabalho de revitalização linguística, de estar levando a língua indígena para as plataformas digitais, para a internet, para sites, e também para os livros, né? E nós publicamos recentemente vários livros que trazem a língua indígena dentro de um formato padronizado, né, de uma escrita, e então isso tem, de certa forma, ajudado a encurtar um pouco nessa distância que existe ainda de acessibilidade, de divulgação, de produção desse material. Então nós produzimos recentemente um acervo, né, que tem sido referência e ajudado muito nas aulas nas escolas indígenas Guarani-Nyandeva. E realmente, né, esses aspectos que você coloca a respeito da vizinhança, né, das aldeias, os limites que nós temos, e então toda essa pressão, né, que nós sofremos, quando talvez o título, né, ele traz algo que talvez já não aconteça mais, né, que ele traz no título, né, quando eu caçava, então quer dizer que não se caça mais, mas por quais razões e quais motivos, né, que isso vem acontecendo. Então, justamente, né, por essas razões, por esses motivos, né, que as fazendas cada vez mais próximas, mais fechadas, os rios, né, sendo destruídos, sendo jogado, né, resíduos de defensivos, né, nas produções agrícolas, como nas plantações aqui nós temos a monocultura da laranja, a monocultura do eucalipto. Então tudo isso fez com que não se mais praticasse essas atividades, né, da caça, e também tem afetado a pesca também, como eu disse, né, a pesca ainda é muito forte, mas tem sido afetada, né, por essas razões, né, as fazendas, mesmo assim, com todas as dificuldades, e então isso, mesmo assim, fez com que a gente conseguisse burlar, né, esses limites que sempre eram impostos, né, a nós indígenas aqui das aldeias aqui da terra indígena de Araribá. Então, nós, Guarani, que temos, né, assim, esse contato muito forte, né, com o rio, desde sempre, né, a nossa forma de se movimentar sempre foi pelo perto dos rios, então, e as aldeias iniciais, né, antes, né, dessa nova organização de aldeias que nós temos aqui na terra indígena, nosso território, os Guarani acabaram ficando sem, né, longe, distante um dos rios aqui principais, né, que é o Rio Batalha. E aí, então, a única forma de buscar, né, continuar praticando essas atividades era entrar num território alheio, né, um território pertencente ou a uma outra etnia. No caso aqui na terra de Araribá nós temos aldeias terena, e que hoje o rio principal se encontra, né, na aldeia terena e passando nas fazendas. Então eu venho trazendo também uma forma de denúncia, né, uma forma para a gente, eu acho que o leitor mais com uma leitura mais apurada, ele vai entender que está para além, né, de falar de aventuras, está para além de falar de caça, de tatu. Então, estou trazendo isso muito forte dentro desse livro, né, que é também falar desses impactos que a gente que influenciou, né, para que a gente não mais praticasse as atividades da caça, da pesca, e que não foi só também a influência da tecnologia não indígena que chegou também, de uma certa forma, contribuindo, né, para essas novas gerações, né. Eu acho que a minha geração a importância desse registro, porque a minha geração foi a última, eu acredito, que praticava essas atividades, né, da caça
tatu, como eu estou contando nesse livro. Eu, né, vou deixar para aqueles que não tiveram ainda poder ler, né, e entender o que eu estou falando. Mas é isso, né? Uh, e aí tem uma, como você perguntou, né, se tem uma próxima obra. Sim, eu tenho alguns projetos. Eu, assim, prezo muito pela qualidade, né, do que quantidade. Eu acho que tem muita coisa para explorar ainda nessa obra, né, nessa primeira edição, nas próximas edições estou trazendo algumas novidades. Mas tem uma continuação, né? Quando eu caçava tatu, as aventuras continuam, e a última caçada, né? A última caçada já são outros personagens, são outros, já não são mais aqueles personagens, os meus amigos que iniciam, né? Que não onde eu começo a aprender a caçar. Já são outros personagens, então a última caçada ela vai trazer uma emoção, um sentimento muito grande, né? Nesse próximo livro que eu estou trabalhando já, né? Quando eu caçava Oh. tatu, as aventuras continuam, e incluindo a última caçada. Eu acho que vocês não vão perder por esperar, vai ser um trabalho bacana, tá bom? Que alegria escutar essa notícia. Vamos só relembrar, Tiago, os exemplares agora dessa primeira edição estão esgotados, né? Porque a Magda Pucci, a querida Magda Pucci, ela perguntou e ela disse que procurou, mas não encontrou. Sim. Aí a notícia é que em setembro, né, já deve estar saindo a segunda edição, certo? Certo. Agora, realmente, né, se esgotaram. Eu acho que, né, foi bacana essa campanha que impulsionou, né, as vendas. E eu acredito que se não fosse essa campanha, né, esse ano está tudo parado, né? A nossa intenção era divulgar isso nos eventos, tanto os eventos local, né, da comunidade, da região, ou se pudesse participar de outros eventos, seria, né, a forma de estar comercializando e divulgando, né, o trabalho. Mas como, né, a pandemia veio e impactou em tudo isso, a forma que nós encontramos foi de fazer a venda, né, pela internet, né? Então isso ajudou bastante a campanha e continua, né? Não digo que a campanha continua nesse viés, né, para ajudar no combate à Covid, mas quem sabe até lá a gente já passou por isso, né? Aí para a segunda edição, eu vou informar, né, quando vou divulgar isso nas redes sociais, quando já tiver impresso, né, publicado já a segunda edição. Então a campanha foi bacana, né, e ajudou e continua ajudando, né, que as pessoas sigam, né, sigam os autores indígenas, sigam as páginas, né, e as redes sociais de cada um para que acompanhe os trabalhos e as novidades que nós estamos trazendo, né, nesse âmbito da literatura indígena. Sim. Tiago, tem duas perguntas, né, que eu vou... Na verdade, uma pergunta para a gente já encerrar a nossa conversa, nossa live. A Maciel Iva pergunta como que é o trabalho pedagógico da escola indígena na formação do leitor, se as crianças têm uma boa relação com esse material e se existe um bom acervo, né? Só vou adiantar que o Tiago já respondeu a última pergunta, né, falando que esse material ainda é escasso, né, por desconhecimento e às vezes por falta de investimento também, mas que isso, né, agora parece que vai mudar também, até porque, né, enquanto escritor, você falou que está tendo contato com escritoras indígenas, outros escritores, né, de outros povos que publicam também, que tem. Então, né, seria mais para perguntar como que está sendo esse trabalho na escola, né, nessa formação do leitor. Agora que seu livro foi publicado, tipo, seu livro está indo para a sala de aula também, né, o que é uma coisa muito legal, e as crianças vão poder, então, ter contato com essa tradição que, às vezes, os jovens já não vivem mais, né. Fala um pouquinho para a gente dessa relação. Bom, a escola ela tem um trabalho pedagógico bastante direcionado para todos os tipos de literatura, né? Então, os professores eles incentivam a ler, né? E ler bons textos, né? Ler boas histórias.
E então, nosso trabalho, além de tentar escavar, né, buscar autores indígenas para que em algum momento na aula também entre, né, para a formação desses alunos, é utilizar de outros autores também, né, não só os indígenas, né. Eu acho que a formação dos nossos alunos, a gente preza pela uma formação onde ele vai ter uma diversidade de conhecimento, uma base muito forte da literatura, seja ela qual for, né? Então, quando eu digo para as outras literaturas, os alunos têm, né, esse acesso, né? Tem um acervo, as bibliotecas das escolas possuem, né? Não tantos autores também, né? Como eu disse, né? Existe um direcionamento de autores, de literatura para as escolas, né? E para as nossas não é diferente, né? O direcionamento de obras que chegam para a nossa escola. E também os autores indígenas, como eu disse, são escassos, né? A gente tem que angariar aí, buscar, ou até comprar do próprio bolso para que a biblioteca tenha um autor indígena, né? Aí, o contato que os alunos têm, né, a relação que eles têm com os autores indígenas é muito bacana. Nós produzimos, como os cursos de formação de professores indígenas, eles dão oportunidade para que a gente produza de forma coletiva, né, individual, dificilmente sai alguma coisa, mas de forma coletiva às vezes acaba saindo alguns textos nossos, e eu acabei publicando, uma questão até de curiosidade, uma história que já vinha nesse de aventura, né? E os alunos, quando eles tiveram contato com esse material, eles não paravam de ler, olha, né, foi o professor que escreveu, nosso professor, nosso, né? Então, isso já vinha, né? Acho que o Thiago, a internet do Thiago deu uma oscilada maior agora. Vamos ver se ele volta. Assim, Voltou. acho que estou voltando. Para nós, você voltou aqui. Voltou. Voltei aí para vocês. Voltou, voltou A sim. internet, realmente, né? Deve estar todo mundo usando a internet uma hora dessa, né? Hoje, Todo mundo né? em casa, Sim. então tá bom. Então, acho que você falava, Ainda né, mais, você falava de como você produziu o livro, né, e aí os alunos ficaram interessados. Isso dá um sinal também, né, de que eles querem ouvir mais essas histórias indígenas, né, essas histórias de aventuras indígenas também. Você acha que é isso? isso despertou e tem despertado, né? Além de despertar, não só nos alunos, professores também, de pensar em produzir alguma coisa para que contribua também para a leitura dos alunos e registre, de certa forma, suas histórias, sua cultura. Recentemente, né, como eu disse, uma parte dos meus livros, eles foram distribuídos na comunidade, distribuídos nas escolas, tanto da minha escola quanto nas escolas vizinhas. Eu já recebi, né, um comentário, né, de que já tem pessoas querendo escrever também, já tem alunos pensando em escrever livros, né? Então isso está tendo uma receptividade muito bacana, né, para que despertem neles o interesse também, né, pela escrita, por publicar um livro, né? Então isso que, né, vem a somar, né, vem mostrar que os indígenas produzindo, eles são exemplos, né, para que desperte, né, nos outros indígenas, seja eles estudantes ou não estudantes,
a possibilidade de escrever, né? A possibilidade de publicar um livro, uma obra. Super. Gente, então, antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer um convite coletivo, né, para que todos possam conhecer, né, mais da literatura indígena e encontrar alguns canais que podem ajudar quem estiver interessado. Na Livraria Maracá, você encontra, né, a venda dos livros indígenas, é uma livraria especializada, então tem muitos títulos lá. Então, quem quer uma referência também pode encontrar na Livraria Maracá. Nós convidamos vocês a seguir o nosso canal Literatura Indígena Brasileira. Hoje, excepcionalmente, nós fizemos aqui no Facebook, mas as nossas lives têm sido, né, feitas lá numa tentativa de reunir um acervo audiovisual dos escritores indígenas, porque aqui no Face você compartilha, você posta mensagem e aí isso vai se perdendo, né? E a ideia lá do YouTube é que isso, então, fique registrado, um do ladinho do outro, sabe? Os parentes, um do ladinho do outro, para o educador que quer conhecer mais esse material. No Instagram também, nós convidamos vocês a conhecer mais escritoras indígenas por meio da página do Leia Mulheres Indígenas. Esse é o nosso endereço, né? Geralmente indicamos o Leia Mulheres Indígenas, o Leia Autores Indígenas e a página da Livraria Maracá. E aí, Júlia, mas onde que a gente pode encontrar todos esses escritores indígenas, né? Tem um trabalho muito bonito da Aline Franca, que ela fez uma espécie de Wikipedia, que é uma espécie de Wikilivros, né? Chamado Bibliografia das Publicações Indígenas no Brasil. É um site que fica disponível na internet e lá você encontra os escritores em caráter individual, né, classificados por povo. Então, quem são os escritores Guarani? Quem são os escritores Macuxi? Quem são os escritores Potiguara, Wapixana? Né? E os que a página já tem conhecimento já estão catalogados lá. Então, essa é uma dica ótima, né, para quem é educador e está procurando encontrar esses autores. E aí nós convidamos vocês a também nos seguir nas redes sociais, apoiar nosso trabalho, né? O meu Instagram pessoal é do Rico Julie, o contrário, meu sobrenome primeiro. E eu acho que do Thiago é esse aqui, ó. Acertei, Thiago? Yandevá, _ Thiago? É isso? Isso, @Niandeva, barrinha Thiago. Underline, né? Isso, exatamente. Underline. Também estou no Facebook, né? Isso, no Facebook. No Twitter estou aprendendo a mexer agora, tá? Tem algumas coisas lá, mas estou ainda não... Isso. Eu falo... Tô criando também um blog, tá? Logo mais vai ter um blog aí também. Eu vou resgatar algumas histórias do... Isso, vou ter um blog também. Você falou que vai resgatar algumas histórias de novo? Que histórias? Que eu tenho levado para o Facebook, né? Algumas também memórias, né, de aventuras, de lugares, e eu vou resgatar, complementar, trazer mais informações dentro dessas histórias. Então, eu acho que tem bastante novidade, né, para dentro dessas histórias e que vão compor, né, as histórias que eu vou deixar disponível no blog, né, e outros projetos que eu estou pensando para o blog também, né, mas ele vai nesse sentido, né. Inicialmente eu vou resgatar essas histórias, vou colocar outras, né, que não estão para que sejam, né, obras de livros, mas vão estar disponíveis para o blog, né? Então, outras histórias. Logo já vou lançar o blog também. Estou trabalhando nele. Legal, Thiago. Muito obrigada pela tua participação, pela tua paciência de responder as perguntas e falar um pouco da tua trajetória. É muito importante que nós, da comunidade indígena, conheçamos os escritores indígenas, que nós os escutemos, né? E aos poucos a gente também vai aprendendo, inclusive
a falar o nome certo do povo, porque eu acabo falando Inhandeva, mas é Yandeva, e aí eu vou aprendendo isso também. E foi muito importante, né, tua partilha de trajetória, tua partilha de povo, a tua partilha acadêmica, a tua partilha literária, né, que soma, então, aí no movimento da literatura indígena brasileira, da qual nós temos nos empenhado em difundir no Brasil, né? Então, muito obrigada de coração, assim, por esse momento aqui com a gente. Eu agradeço pela oportunidade, Julie, e dizer, né, que as redes sociais hoje têm ajudado muito, né? Então, não está sendo diferente comigo, né? Eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade que os pioneiros não tiveram, né? Como o Daniel Munduruku, Olívio de Cupé e os outros, né? Para que pudessem divulgar suas obras. Então, as redes sociais estão ajudando bastante. E os trabalhos, né? Como esse que você faz, e a Aline Franca e os demais, Daniel, hoje eu acho que, né? Então, assim, eu quero deixar um abraço especial para todos os autores indígenas, né, Daniel Munduruku, deixar um abraço para o Olívio de Cupé, Eliana Potiguara, a Aurita Tabajara, Júlio do Rico, e todos, né, todos os autores indígenas, eu acho que Ailton Krenak, Edson Caiapó, Marcos Terena, todos eles, esses, né, os nossos, são mais quase 60, né, autores indígenas. Vou deixar um abraço muito especial e dizer que gostaria muito de poder encontrá-los, a gente poder conversar pessoalmente assim que essa pandemia passar. E deixar também a minha solidariedade com todos os brasileiros que estão passando por esse momento, e mais de 100 mil vítimas, né, que a pandemia fez. Então, a gente deixar a nossa solidariedade com todas as famílias e para que, né, tenham um pouco de conforto, né? Não está sendo fácil para ninguém. Então, meu agradecimento e poder falar aí do livro dessa. Tiago caiu bem na hora. Então, gente, obrigada por terem nos acompanhado. Quem puder curtir o canal no YouTube Literatura Indígena Brasileira e as outras páginas também, nós agradecemos. Uma boa noite a todos e a gente se vê.